Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este quarto domingo do tempo da Quaresma, a liturgia da palavra nos apresenta a revelação do Filho de Deus como sendo o sinal definitivo da salvação. Salvação que revela o amor de Deus pela humanidade. É o resgate universal de todo o criado, que é chamado a conhecer o Cristo. E através deste conhecimento que não é racional, não é intelectual, mas é o conhecimento que brota da interioridade do ser humano. É o conhecimento que nasce quando Cristo passa a ser a luz do nosso viver. Luz que guia os nossos passos, luz que denuncia as trevas dos nossos erros, luz que orienta todo o nosso existir para caminharmos em direção ao amor do Pai. Cristo vem ao mundo não para condenar o mundo. Não era necessário que o Filho de Deus condenasse o mundo. O próprio mundo já se condena. O próprio ser humano, quando busca a idolatria, o próprio ser humano, quando perdido em suas más ações, em suas obras tenebrosas, ele já se condena. É a autocondenação que Jesus vem dissipar do meio de nós. Dissipa a autocondenação que o ser humano realiza quando se distancia de Deus ou quando decide confiar nas suas próprias obras, ignorando o dom da fé, ignorando a graça de Deus, que vem não para excluir as nossas boas obras, mas para dar a elas um verdadeiro sentido. Na primeira leitura, nós nos deparamos com um momento bastante contraditório, paradoxal, na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. A primeira leitura relata para nós o início do exílio babilônico, exílio causado pela relativização dos valores próprios da tradição judaica, a começar pela fé. Não estamos falando de uma invasão, a princípio, dos povos pagãos na cidade de Jerusalém. Um poder ostensivo, um poder violento. Foi o próprio povo de Deus que, relativizando a sua fé, relativizando a comunhão com Deus, negligenciando o verdadeiro culto a Deus, as práticas da justiça, as práticas da verdade, que foram enfraquecendo as fronteiras de Jerusalém. Eles compactuaram com o paganismo. Foi o próprio povo de Israel que enfraqueceu a convicção em relação à prática da aliança, a prática da lei, que não tinha somente uma conotação espiritual, religiosa, mas a prática da lei que foi dada a Moisés favorecia uma autêntica organização social, econômica e política para o povo de Israel. Mas tudo isso foi relativizado. Deste modo, a nação se enfraqueceu e foi alienada. Antes da deportação para o exílio babilônico, existe o processo de alienação, a grande crise de identidade que se depara diante do povo de Israel. A segunda realidade paradoxal, um tanto contraditória, que a primeira leitura nos apresenta, é que Deus vai suscitar um rei pagão. Ciro vai ser, de certa forma, o grande ícone da libertação. Ciro vai conceder uma certa liberdade para que o povo de Israel retorne para Jerusalém. Ciro vai reabrir as fronteiras para o retorno a Jerusalém. E além disso, Ciro vai construir o templo do Senhor. Vejamos como são os desígnios do nosso Deus. Um rei pagão é quem vai edificar o templo. Do paganismo surge
a convicção de que é preciso restabelecer o templo de Deus para que o povo resgate sua identidade de nação santa, povo eleito. Mas tal atitude vai introduzir no povo de Israel uma mentalidade bastante duvidosa. Surge a pergunta: a quem deveremos render graças? A quem deveremos agradecer? A quem deveremos expressar a nossa gratidão? Ao rei Ciro, pagão, e consequentemente aos seus deuses, ou ao Deus de Israel? Esta foi a grande problemática em torno deste retorno do povo de Israel para Jerusalém, retorno este, de certa forma, providenciado por uma autoridade pagã. São os desígnios de Deus. E, de certa forma, não podemos ser ingênuos e pensarmos que Ciro estava somente pensando no bem do povo eleito. Voltando para Jerusalém, com autorização de Ciro, rei da Pérsia, eles estariam vivendo uma subordinação. Eles estariam contraindo uma dívida de gratidão para com Ciro. E a partir daí, muitos pactos políticos estavam servindo mais uma vez para o domínio da nação santa e do povo de Israel. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muitas vezes o mundo, as realidades ainda marcadas pelo paganismo, pela idolatria, e paganismo aqui não em sentido cultural, mas em sentido de atitude idolátrica, quer que nós vivamos esta falsa liberdade. Muitas vezes a sociedade fala de uma liberdade que nos aliena, que nos escraviza. Seremos livres enquanto correspondermos aos apelos, às demandas do relativismo social e cultural. A partir do momento que nos colocarmos em atitude contrária, seremos perseguidos, seremos ultrajados. Por isso que a segunda leitura diz que as nossas obras devem revelar a nossa fé. Nós somos salvos por graça. Nós somos salvos pela capacidade de confiar e de crer que o amor de Deus supera as nossas iniquidades. Mas precisamos demonstrar esta salvação, precisamos demonstrar a ação do amor de Deus em nós através de obras de justiça, obras que promovam a nossa liberdade pessoal e comunitária, obras que nos levem a dizer para a sociedade que adoramos o Deus verdadeiro, o Deus da luz, o Deus da verdade, que não quer a opressão e a escravidão dos seus filhos, principalmente o pior tipo de escravidão, a do coração e a da consciência. Por isso que no Evangelho Jesus deixa bem claro, é preciso abraçá-lo como luz, luz que ilumina o nosso entendimento, o nosso modo de pensar. E esta luz não depende de grau de inteligência. Quem é mais inteligente, quem é menos inteligente, a partir dos moldes mundanos. Esta luz ilumina o nosso espírito. O mais profundo do nosso ser é iluminado por esta luz, que nos faz sempre perceber, na contemplação da realidade, o que devemos fazer, não confiando nas nossas próprias forças, mas confiando na força salvífica de Deus. Cristo não vem para condenar, vem para dizer ao mundo que ele está se condenando. Cristo não vem ao nosso encontro para nos condenar, mas com a sua luz e a sua verdade vem para dizer: vocês estão se condenando, vocês se distanciando de Deus, vocês se distanciando da verdade, condenam o vosso próprio ser, condenam a vossa própria existência. Então, este quarto domingo da Quaresma quer nos iluminar, quer fazer com que abramos todo o nosso ser para que a luz da verdade, a luz do Cristo, nos faça perceber que de Deus para o ser humano não provém uma ordem de condenação, mas provém uma ordem de libertação a partir da verdade, a partir da luz que nos faz dissipar as trevas, a começar dos pequenos atos do dia a dia, obscurecidos pela mentira, pela falsidade, pela ganância,
pelo desejo de fomentarmos em nós o culto a deuses falsos, o prestígio, o Deus dinheiro, o Deus fama, o Deus prepotência, o Deus superioridade. Então peçamos ao Senhor esta graça de acolhermos conscientes, iluminados pelo dom da fé, este Jesus que vem para dizer que aqueles que pertencem ao Pai, aqueles que são amados pelo Pai, não devem viver condenados, devem decidir pela libertação, devem decidir pela liberdade de filhos e filhas de Deus que somente o Evangelho pode nos oferecer, que somente o Evangelho como programa de vida que nos configura a Cristo pode nos proporcionar. Então peçamos ao Senhor, neste quarto domingo de Quaresma, que vivamos esta alegria por podermos adorarmos um Deus e servir a um Deus que não nos condena, não quer a nossa aniquilação, mas nos concede alegre a graça feliz da reconciliação, a alegria de podermos retornarmos para a comunhão com Ele e um dia participarmos do festim celestial na Jerusalém celeste. Jerusalém, templo santo de Deus, não construído por mãos humanas, será Ele na eternidade o nosso templo, o nosso abrigo, a nossa luz. Deus vos abençoe. Amém.